Olá, seres humanos queridos e adorados que eu chamo de amigos. Eu não lembro como é que eu fazia essa fala introdutória, até porque minha fala ultimamente tem sido só sextou com S de sas. Mas tudo bom com vocês? Hoje está um frio da porra. Então, o que melhor de fazer no frio do que falar de Idade Média? Alguma relação? Não. Mas história, né? História. História já é perfeito por si só. Então vamos começar com os antecedentes da Idade Média. Basicamente, antes da Idade Média, a gente tem ali a crise do Império Romano. Por quê? O Império Romano, depois de seus anos de glória, ele tem uma crise que ela é política, financeira e militar. Basicamente, tinham muitos impostos sendo cobrados, a galera já tava ficando meio assim, ai, cara, vai se fuder. Porque, tipo, tinham impostos sobre toda a burocracia que foi surgindo, expansão do Império Romano. O Império Romano se expandiu demais. E aí ele era, tipo, super centralizado. Começa a ser meio difícil de centralizar, né? Porque tava grande pra caramba. Tinha que cobrar mais imposto. Começaram a surgir novos cargos, porque o Império Romano ele era muito burocrático. Tinha um cargo pra cada coisa. E como eles tinham uma extensão muito grande, eles tinham mais cargos do que pessoas pra fazer esses cargos. E aí, também. Meu Deus, Ah, tá. Por conta desse expansionismo, né? Muitos germânicos começam a se meio que se difundir ali dentro da cultura romana. E aí, com as invasões bárbaras, as invasões germanas, enfim, germânicas, tipo, eles desestruturam o poder político de Roma, porque a Roma era uma oligarquia, né? E a oligarquia tem um forte caráter militar. Com esse caráter militar, se tu faz parte de um exército, tu já tem um poder político. Só que grande parte do exército romano pro fim dos anos dele, do Império Romano, foi virando germânico. Houve uma germanização do exército. Com essa germanização, eles tipo, começaram a desestruturar o Império Romano para que houvesse uma fusão entre essas duas culturas. Então, isso vai gerar a descentralização do Império Romano. O que antes era tão centralizado, agora fica descentralizado e a gente vai conseguir entender então a Idade Média, com os feudos e tudo mais, tem tudo a ver com essa descentralização. Ai, gente, ai, me senti até tímida, falei tão bem. Tá. Fusão das características, então, romanas e germânicas. Antes os germânicos, eles eram um povo muito estável, eles chegavam no lugar, se estabilizavam, ficavam parados ali. Eles vão começar a ter maior migração agora nesse período, vão começar a circular mais. Gente, me perdi. Ah, tá. As leis germânicas eram consuetudinárias, era o direito consuetudinário, então era oral aqui a lei, agora ela passa a ser positiva, passa a ser escrita, e começam a surgir mais classes sociais, então, nessa romanização da sociedade germânica. Essa fusão, basicamente, assim que acontece. A Idade Média a gente vai, tipo assim, não existe um dado específico, porque história não é estática, né? Não é como se, tipo assim, em um ano era assim, no outro ano passou a ser assim. É tudo um processo longo. Então, a Idade Média ela pode ser vista ali desde do século V até o século XV, sendo que ela é separada em dois pontos principais: a Alta Idade Média, que vai até o século IX, e a Baixa Idade Média, que começa no século X, então. Mas isso é só um parâmetro, né? Não é uma coisa certa que, tipo assim, nossa, quando acabou o século IX, do nada começou, tipo, um negócio novo. Não, já era um processo longo que estava se estabilizando. Então, assim, era só para comentar mesmo. Basicamente, então, nessa época dessa descentralização do poder romano, e, enfim, os germânicos se misturando ali, começa a ter uma divisão do poder do monarca, dessa figura monárquica, enfim, ele começa a ser dividido entre a nobreza. Que essa nobreza vai então ter as terras e vai começar a dividir esse poder que elas tinham entre pessoas que vão trabalhar nas suas terras e em setores diferentes. Isso causa meio que uma cascata de poder. Eu acho que é assim que eu tinha escrito, enfim, que eu acho um termo muito legal, porque pensa assim, um um monte de água descendo e vai meio que afunilando, sabe? E nisso que tu vai separando o poder, isso depois a gente vai ver também como que isso acaba tirando o poder da figura do rei, né? Porque justamente o rei começa a dar poder para uma nobreza, essa nobreza vai ter várias pessoas dentro da terra, enfim. Tá, calma. Eu sou ansiosa para falar as coisas, eu começo a me falar antes de eu terminar. Só vou falar um negocinho antes e eu já consigo entrar nisso aí, ó. Basicamente, então, antigamente, tinha uma relação, antigamente no sentido da Roma, tinha uma relação de Estado com o indivíduo. E agora vai ter uma relação de dependência pessoal.
essa dependência pessoal, ela vai entrar ali com a relação de vassalagem e suzerania. Falei certo, gente, que estranhos. Que a gente vai ver pelo sentido de ia ter uma serventia, né, nesse sistema de feudalismo da Idade Média. E a dependência não, ela vai ser de pessoa para pessoa agora, porque como a figura monárquica está sendo enfraquecida, agora sim eu posso falar o que eu queria falar. A figura monárquica está sendo enfraquecida, o poder está se fragmentando, e então os monarcas vão ter que virar suzeranos também, que são esses senhores das terras que eles têm poder sobre uma terra, e aí eles vão começar a distribuir, tipo assim, eu tenho um pedaço de terra, vou chamar vassalos para virem trabalhar nas minhas terras. E aí, então, esse meu poder vai ser meio que difundido ali. Eu vou ter controle sobre essa produção deles, eu vou ter controle sobre o que eles fazem. E aí eu vou oferecer serviços militares. No caso de uma guerra, eu que vou ser encarregado da proteção deles. E eles vão ter que ser leais e vão meio que me dar os direitos deles. Não é uma escravidão, tá? Essa serventia, esse trabalho servil não é uma escravidão. Ele é um trabalho, justamente, é livre, o vassalo é livre, só que ele tem que cumprir com essa lealdade dele. Então, tipo assim, ele não era objetificado. Essa é a maior diferença de um trabalho escravo para eles. Eles tinham, sim, direito à proteção e direito à administração dos suzeranos. Só que eles ainda assim eram servos. Eles não eram escravos, eles eram servos, tá? E aí, uma coisa que acontece com essa fragmentação do poder do monarca é que abre um espaço para fortalecimento do poder da igreja. E a igreja na Idade Média, ela é a verdade absoluta. Se tu contesta a igreja a partir da Idade Média, maluco, tu toma no teu. Por isso que a partir da Idade Média, assim, do fim da Idade Média, depois quando tiver o Renascimento, os humanistas do Renascimento, todos os pensadores do Renascimento vão criticar muito a figura da igreja. Porque a igreja, ela era a verdade absoluta nessa Idade Média. Eu falei certo? Eu falei idade absoluta. Gente, eu tô ficando meio confusa, tá? Acho que eu tô falando mais rápido do que eu consigo aguentar. Eu só vou buscar uma água, que eu tô com muita sede. Bom, gente, então. Onde que eu estava? A suzerania e vassalagem. Basicamente, então, a partir desse movimento de maior fragmentação do poder, vai acontecer a ruralização também. Então, vai ter meio que um êxodo urbano. Não necessariamente as cidades param de existir, assim como a questão do comércio vai ser menor usada menor. Vai haver um menor uso da moeda, mas não necessariamente a moeda deixa de existir. É só que, como as produções vão ser meio que focadas em subsistência, e as cidades, não cidades, os feudos, eles vão se localizar, tipo, meio não descentralizados, caralho, como é que é a palavra? Afastados, assim, sabe? É complexo de ter uma centralização e o uso da moeda não é tão necessário, não vai ter tanto comércio. Aí quem realmente fazia o comércio eram os mercadores judeus, em sua maioria, que eles passavam por aí pegando, tipo, seda que não tinha em todo lugar, sabe? O comércio era só nesses casos de, tipo assim, nossa, aqui no lugar do meu feudo não cresce seda e a gente queria muito produzir um tecido aqui, assim, que precisa de seda. Aí vai passar um mercador judeu de tempos em tempos lá, tô aqui vendendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí existia comércio, mas o comércio foi, tipo assim, enfraquecido nessa época. Tá, e também vai acontecer a partir daí um baixo crescimento populacional, justamente porque as pessoas estavam focadas em pequenos cantinhos, assim, sabe? Eles eram mais núcleos pequenos de concentração populacional. E aí acaba que não cresce tanto a população. As pessoas estavam mais focadas nisso. Não tinha um grande. Nossa, não era uma tendência demográfica de crescimento acelerado, assim, tá? Eu acho que não tá muito resumido. Se tiver muito resumido esse meu vídeo aqui, putz, faz parte, mas enfim. Aí tem uma coisa também, dentro desse sistema de feudalismo, que são os mansos. Que tem 3 mansos. O manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. São basicamente espaços dentro do feudo. E aí o senhorial é o espaço do senhor feudal e da nobreza, que tem aqueles castelos, não sei o que lá. O manso servil é a área que eles vão explorar para produzir. E o manso comunal é uma área, tipo, que as duas classes vão usar. Aí também tem, dentro dessa
parte econômica do feudalismo, alguns impostos que sim, eu vou ler. Cara, esses carros com música alta, algum dia eu ainda vou virar presidente do Brasil só pra proibir essa coisa. O que eu tava falando? Me exaltei. Ah, tá. Os impostos dessa época tinham alguns que eles eram cobrados, eu não sei eles de cabeça, eu vou ler aqui, tá? A corvéia é um imposto que basicamente era cobrado. Não imposto, era um. Um imposto. Sei lá, os servos gastavam 3 dias sem remuneração, então esse seria esse imposto. Eles não recebiam nada em troca desses 3 dias da semana que eles iam trabalhar pra alguma coisa do senhor. Eles iam só dar o serviço deles ali meio que de graça. Essa é a corvéia. A captação pensa em per capita. Os servos eles tinham que pagar um tributo anual referente a cada membro da família daquele servo que vivia dentro do feudo. Então, era meio que captação per capita por cabeça da família. As banalidades era o que o servo tinha que pagar por usar, tipo, o moinho, o forno e os negócios pra pisar nas uvas e tudo mais, pra fazer o vinho, era as banalidades. Então, dessas coisas comuns que ele fazia, ele tinha que pagar o imposto também. As prestações. O servo tinha que prestar algumas coisas, tipo assim, se o senhor feudal fosse fazer um passeiozinho lá, o servo ia ter que oferecer hospedagem, ele ia ter que prestar esse serviço. O dízimo. Dízimo tem até hoje, né? Mas na época lá, 10% da produção das terras dos feudos era destinada à igreja. A igreja, na época, era pica das galáxias. A igreja da Idade Média era foda. Tu fazia alguma coisa contra a igreja te aniquilava. A talha é um imposto de uma porcentagem sobre praticamente, tipo assim, quase tudo que tu produzia tinha que ser destinado ao senhor feudal. Então, era isso. E a mão morta era imposto sobre as heranças servis. Esse eu não entendi muito bem. Mas assim, ó, normalmente não se cobra esses nomes específicos, sabe? Tipo assim, só saber que tinha cobrança de impostos, tá? Mas eu quis citar aqui porque vai que vão cobrar e vocês queriam saber. Enfim, aí já migrando para a Baixa Idade Média, ali por volta do século X, XI, começam a ter inovações tecnológicas nos feudos. Ai, como assim inovação tecnológica? Instagram? Não. Inovação tecnológica é charrua, que não é o Guaraná, tá ligado? Charrua é aqueles, tipo uma carrocinha assim, sabe? Pra coisar o solo melhor, preparar o solo melhor pra plantar. A rotação de culturas, que fazia com que a terra não se desgastasse tanto, né? Que aquele negócio, tenho 3 terras, 4 terras. Aí uma eu deixo sem nada, uma planta cenoura, outra aipinha, outra sei lá o quê. Aí eu vou rotacionar, tipo assim, eu vou mudar a terra pra... Enquanto uma descansa, as outras produzem, sabe? Pra nunca desgastar demais o solo. E o moinho, que então aumenta a capacidade produtiva, essas tecnologias, elas causam um excedente de produção. Esse excedente, ele faz com que gere impulso para o comércio e também comece a crescer o número de pessoas que estão nascendo. Porque assim, ó, pensa tu, sei lá, tu e um grande bem amado teu estão lá na Idade Média com apenas a comida necessária. Aí daqui a um pouco começa a sobrar mais comida, sobra, excedente, tá? Aí começam a comercializar, tu olha pro teu bem amado e fala assim, maluco, se a gente quer ter um filho, agora é a hora, porque tem comida de sobra, esse maluco não vai passar fome, tá ligado? Se esse bicho for esfomeado, vai ter comida pra dar e vender, literalmente pra vender. Os caras estavam começando a comercializar mais. E por que a gente tá se encaminhando pra baixa Idade Média? Se tá tendo crescimento populacional, se tá tendo urbanização de novo, se tá tendo comércio. Justamente porque a Idade Média era caracterizada por essa fragmentação. E com o crescimento do comércio, começa a meio que se reconectar alguns lugares. Com o crescimento populacional tem que ter expansão dos feudos. E essa expansão do feudalismo é o que leva pro fim do feudalismo. Porque quando começa a se expandir demais, começa a ter que centralizar o poder de novo. Então, calma que a gente vai chegar lá, mas eu só quis dar essa comentada mesmo. Aí começa a surgir, por causa desse comércio, o tal dos burgueses. Tu já ouviu falar de burguês? Já ouviu falar de burguês, né? O burgo é cidade. E basicamente os burgueses, eles não eram incluídos na pirâmide social ali da época, que tinha os vassalos, suzeranos, como é que é o nome? O clero. Os burgueses, eles eram esses comerciantes desses excedentes que tinha, enfim. E os artesãos também começaram a ganhar fama.
que aí, por conta dos burgueses e dos artesãos, começou a se popularizar na Europa as feiras. E aí o comércio foi cada vez sendo mais impulsionalizado. Aí, pros burgueses, eram criadas as guildas, que era tipo não sei se sindicato é a melhor palavra pra fazer essa conexão, mas basicamente as guildas, elas faziam esse movimento de buscar pelos direitos dos burgueses. E os artesãos, e também estabelecer algumas regras lá, enfim. E os artesãos tinham as corporações de ofício, que basicamente tinha a mesma função, só que era mais pra artesanato mesmo. Sapateiros, não sei o que lá. A igreja, como ela era fodona da época, ela começou a se incomodar com isso. Por quê? A igreja, ela via no crescimento do feudalismo, assim, do feudalismo não, do lucro. A igreja nunca foi afim do lucro, tá? Sempre teve esse papo de, porque Deus te deu só o necessário, se tu quiser coisa a mais, tu tá pecando. A igreja na época usava desse discurso, inclusive lá na Reforma Protestante, eles vão, um pensador lá que eu esqueci quem, vai criticar esse fato da igreja não apoiar o lucro. E os burgueses vão ir, a gente quer lucrar. Basicamente, então, a igreja não apoiava o lucro e a igreja estava se sentindo também um pouco intimidada, porque com o crescimento ia necessitar de volta uma figura monárquica que ia centralizar o poder e a igreja ia perder um pouco do poder. Então a igreja faz esse movimento, tipo assim, gente, para de lucrar, vocês vão ser pecadores, vocês não vão entrar no céu. Vocês têm que pagar indulgência para entrar no céu. Inclusive a igreja cobrava indulgências, tá? A indulgência era aquele pedacinho de céu. Se tu pagar tua vida inteira pra mim, tu vai entrar no céu. Era basicamente isso que a igreja fazia. Bem cara de pau mesmo. Aí tá. Aí vão surgir cruzadas. As cruzadas são expedições militares da igreja que ela vai fazer, por quê? Os muçulmanos, já desde o século VIII, eles já estavam tendo uma expansão pela Europa. E os muçulmanos, eles vão se estabelecer, então, na Península Arábica e vão estar se expandindo ali. Aí a igreja vai convocar as cruzadas com a desculpa de que, eles são infiéis, a gente tem que chegar nesses infiéis e trazer a religião para eles, a gente tem que fazer com que eles se iluminem com a nossa religião. E a igreja, então, conduz literalmente guerras, né, confronto pra estabelecer a paz. Como é linda essa hipocrisia da igreja da Idade Média, cara. Nossa, eu adoro falar, mas tá me doendo a garganta, porra. Só que, voltando do nada, né? As cruzadas, elas não são simplesmente um movimento religioso, porque, sim, o principal fator seria impulsionar a religião católica pela Europa. Só que tem interesses comerciais e de exploração dos feudos por trás. Porque, por exemplo, um comerciante via nas cruzadas a oportunidade de ir para um lugar longe de onde ele ficava, pegar mercadorias que não se viam pelas terras dele para conseguir vender e lucrar. Um senhor feudal via nas cruzadas a oportunidade de expandir suas terras e ter mais poder. Então, as cruzadas, elas aconteceram 8, se eu não me engano, só as 4 primeiras foram, mais bem sucedidas e as outras foram bem fodidinhas. Mas as cruzadas, elas têm não só um caráter religioso, mas também político e econômico por trás. Aí, pelo século XIV e XV, então no fim da Idade Média, na Baixa Idade Média, já bem no finzinho, tem a crise do sistema feudal. O que está acontecendo para ter crise do sistema feudal? Com aquele crescimento populacional, começou a ter muita gente, só que os feudos já tinham se expandido o máximo que eles conseguiam, e não tinha mais terra para abrigar tanta gente assim. E aí, chega a um ponto que, no século XIV, 25% da população europeia morre por fomes, guerras e a crise, porque teve crise da oferta de alimentos, justamente por falta de espaço para produzir e por gente demais para consumir. Então, gente demais morreu por fome, tem uma crise de oferta de alimentos, né? Tem crise climática também, porque para a expansão dos feudos, eles entram nas florestas, eles desmatam, eles mexem com o meio ambiente de um jeito que a Europa e o mundo nunca tinha visto antes. Até o feudalismo, o mundo não tinha feito tanta progressão e expansão para dentro das florestas como foi feito. Então, impacto climático teve muitas secas, o que também impulsionou a falta de alimentos e matou muita gente. Além disso, no século XIV aconteceu aquela doença lá que tu provavelmente, com certeza, já ouviu falar, que foi a peste bubônica, a peste negra. E aí, a peste bubônica mata muita gente e começa a faltar mão de obra. Com a falta da mão de obra, o camponês começa a ser valorizado, porque ele é quem trabalha e se faltar camponês, vai faltar comida.
Aí o camponês começa a ver que tá sendo valorizado e fala assim, não, meu, quer saber? Agora que estão me dando espaço, eu vou falar mesmo. E começa a pedir por direitos e pede assim, eu não quero mais pagar tributo, eu não quero mais ter que servir, não sei o quê. Aí o senhor feudal vai olhar e falar assim, cara, eu também tô sofrendo com essa crise, tu para de se abobar pra cima de mim. E o senhor feudal não vai permitir que os camponeses se libertem, né, desse sistema servil. Aí vão acontecer guerras e revoltas. Uma das guerras que acontece, que também é muito estudada, é a Guerra dos 100 Anos, que aí é aquela lá entre a Inglaterra e a França, por causa do feudalismo, interesses feudais entre eles brigam e tudo mais. Tem a Joana d'Arc nessa guerra, não vou entrar muito a fundo. E tem revoltas camponesas também, que aí elas basicamente eram motivadas justamente pelos camponeses não terem esse poder que eles queriam ter, porque eles estavam sendo valorizados, mas ao mesmo tempo eles não recebiam a valorização que eles queriam. Só que assim, essas revoltas elas foram altamente reprimidas pela nobreza, só que essa nobreza já estava perdendo poder e é difícil para elas conter os camponeses. Então a nobreza começa a perder poder também, e nesse vácuo de poder que vai surgindo, entre várias aspas, começa a abrir espaço para a figura do rei voltar e para a sociedade começar a se reestruturar nesse sistema de lucro e conforto, que lucro, luxo, conforto e tudo mais. E as monarquias, elas também vão ser apoiadas pela burguesia, porque a burguesia, que eram os comerciantes, vão olhar e falar assim, cara, os feudos não são bons pra gente porque é muito descentralizado, é ruim de ter uma rota comercial. Com a monarquia a gente vai conseguir isso melhor. Então as monarquias começam a ganhar espaço e aquele sistema descentralizado que estava vindo da Idade Média começa a virar um sistema centralizado na Idade Moderna, que vai surgir com os estados nacionais que estão sendo estruturados a partir do fim da Idade Média. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu posso ter sido meio generalizada nesse vídeo, posso não ter focado muito em algo específico. Espero que eu tenha falado tudo que precisava, tá? Tem muita gente que tá surgindo agora assim no meu canal, eu nem sei quem vocês são, então oi, tudo bom? Prazer. E, cara, é isso assim, sabe? A história, ela parece um ciclo, né? Porque tinha o grande Império Romano centralizado, descentralização na Idade Média, volta a centralização com estados modernos. Então, é aquilo que o Conde de Saint-Simon fala, que é sociólogo lá, tá ligado? Não sei nem falar o nome do maluco. Que é o apogeu de um sistema sucede a sua decadência. Então, os romanos estavam lá, aí a decadência dos romanos foi com as invasões bárbaras, aí sobe com a Idade Média o apogeu desse sistema, desce desse apogeu por causa das crises, sobe para o Estado moderno e desce. Enfim, é tudo uma grande montanha-russa a história. É isso, um beijo para todos. Qualquer dúvida, tem o chat GPT, mas também tem eu, é só botar nos comentários aí e tamo junto. Até a próxima.